Imagine que a criança está aqui. O que é o roll-up? É quando a criança começa a subir. Então, ela enrola a coluna, vou segurar assim para facilitar. Ela enrola a coluna e ela vai, ó, enrolando, fazendo a força abdominal, até que ela sube e vai lá na frente, certo? Ok, esse é o movimento que eu tenho que ensinar com a criança? Sim, esse é o movimento que eu tenho que ensinar para a criança. Só que uma criança de 4 anos, ela não tem força abdominal e ela não tem a musculatura ainda. O que ela não tem a musculatura ainda? Madura, pronta. Uma criança de 4 anos, você vai olhar, você vai ver que ela tem aquele barrigão, né? Por quê? Porque os músculos abdominais ainda estão abertos, ainda estão afastados. E conforme ela vai crescendo, ele vai juntando, que é os retos. Então, é normal a criança com 4 anos, 5 anos, ter aquele barrigão ainda, porque ainda está em crescimento, tá? Por volta dos 6 anos, ela tende a ficar mais alinhada. Então, aí você pode forçar mais. Mas o que eu faço, então, Vânia, com a criança de 4 anos? A criança de 4 anos, ela faz simplesmente o sentado e o desenrola. Eu preciso fazer todo o movimento com a criança de 4 se ainda não está preparada? Não. Mas uma criança de 6 anos, por exemplo, eu já posso pedir para que ela trabalhe com o seu próprio colega. Por exemplo, eu posso pedir, deixa eu me ajustar aqui, porque está meio friozinho. Eu posso pedir para a criança de 6 anos que um colega fique sentado na frente, segurando as pernas, ajude com a mão e ele vai desenrolando. O que eu posso associar isso com a criança? O que na cabeça da criança tem algo que desenrola e enrola, desenrola e enrola, né? Então, tem objetos que podem ser associados, tem os próprios animais que podem ser ensinados de uma maneira que... Qual é um animal que ele tem mobilidade de enrolar e desenrolar-se, né? Então, eu gosto muito de comparar esse movimento como se fosse uma cobra. Imagina que você tem uma cobra e a cobra, ela não é venenosa, ela é sua amiga, ela é querida, porque a criança, ela vai além e quanto mais você faz ela ir além, mais sentido tem a ela. Então, você pode associar a criança a isso, pode realmente pedir para que ela imagine que aquela cobra é uma cobra que é querida, que ela é amiga, que ela é do Pilates, e aí você conseguiria mobilizar ela, porque a cobra, ela consegue se enrolar-se. Inclusive, dependendo da idade, as crianças vão dizer assim, prof, tem cobras que matam por estrangulamento, ela se enrola na pessoa e ela vai apertando até a pessoa falecer. Então, a criança conhece isso. Então, para ela tem sentido, realmente, a cobra se movimenta, se enrola nela mesma. Então, eu posso pegar algo concreto. Vocês viram que eu falei de 3 animais que associei a 3 movimentos do próprio, dos exercícios da série do Joseph. Então, quando você consegue fazer esse encaixe, tem mais sentido a criança, tem mais lógica. E aí você começa a entender. Imagine que a cobra vai começar a trazer o queixo no peito. E agora ela vai enrolar, ela vai fazer uma força na barriga. Vai. Só que essa força você só vai deixar ele fazer sozinho quando a criança tiver a força de subida. Caso contrário, você faz a descida, porque a descida também faz com que ela trabalhe o quê? O desenrolar-se e a força de volta, de descida, de controle, de controlar o corpo. Que a criança não caia de uma vez, mas que ela vai desenrolando vértebra por vértebra. Então, tem mais sentido para a criança? Tem. Vânia, eu posso ensinar isso logo nas primeiras aulas? Pode. Eu preciso ensinar, antes desses exercícios, eu preciso ensinar os princípios? Muito provavelmente. Por quê? Porque se a criança não sabe a importância do controle no corpo dela, é muito improvável que ela faça. Se ela não sabe que ela tem que largar o ar quando ela está fazendo o movimento, às vezes ela pode perder o tempo do movimento. Então, tudo é uma construção? Sim. Esses exercícios devem ser inseridos? Sim. Eles podem ser inseridos desde em torno de 4 anos até 13 anos? Sim.
Logicamente que a gente tem que estar entendendo cada idade.